Bom dia a todos. Estamos aqui hoje em mais um FortuneCast com o nosso amigo Eduardo Viana, o Dudu Viana, da Fast Carbon. Obrigado, meu amigo, por estar presente aí com a gente. Obrigado, eu. Para falar um pouquinho mais do mercado de carbono, para falar um pouquinho da Fast Carbon, que é uma empresa que, assim como a Fortune, investe nesse mercado da sustentabilidade, para gerar crédito de carbono, principalmente na área de energia, né? O Eduardo, que tem uma vasta experiência empresarial, tem muitas relações e dentro desse mercado de energia também tem muito conhecimento para passar para você, que é nosso seguidor aqui do FortuneCast. Então, Eduardo, muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. A gente aqui já tem conversado bastante sobre esse mercado do carbono, inclusive pós-regulação, né? Quero agradecer você aqui em nome da Fortune por estar aqui presente conosco falando sobre o mercado de carbono. Pô, Júnior, eu que agradeço o convite. Obrigado, parabéns pelo podcast, sensacional sua ideia. E também parabéns e obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouco do mercado do carbono, né? A gente está no momento de muito assunto rondando a questão de carbono, muito por conta da SBCE, que é um assunto que eu imagino que a gente converse hoje, né? Sim. Que é a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Mas obrigado pelo convite, acho que tem muito tema para a gente conversar hoje. E foi importante, inclusive, porque a partir dessa regulação, o assunto, para quem não estava muito conectado, passou a ser um assunto em tela. Para nós que já estávamos conectados nesse mercado, já é um assunto bastante recorrente. A gente já viu uma série de dificuldades que esse mercado enfrentou no passado, ainda enfrenta hoje, inclusive por questão de integridade, quando a gente fala de créditos RED no Brasil. Esses dias nós falamos aqui com outro parceiro também sobre essa questão da integridade, as questões fundiárias no Brasil ainda que são um desafio para o mercado de carbono, né? E eu creio que na energia também a gente tem uma série de desafios aí a enfrentar, né? Aquela própria questão que numa outra ocasião nós falamos sobre as certificações de energia aqui no Brasil, que ainda tem uma certa resistência de algumas certificadoras novas, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessas suas experiências, Eduardo. Como você vê, a partir do mercado regulado, esse nosso conhecimento se colocando na vanguarda desse modelo de negócio sustentável no Brasil? Porque é isso que a Fortune aqui investe, eu sei que é isso que a Fast Carbon investe também. Você tem um time muito qualificado lá com você. E dentro desse mercado regulado, como é que você vê esses próximos passos aí para o mercado de carbono? Legal. Eu acho que é importante explicar para o pessoal que o crédito de carbono de energia renovável no Brasil realmente deixou de ser certificado por grandes certificadoras já faz um tempo. E daí foi nessa janela de oportunidade que nasceu a Fast Carbon. A gente tem uma matriz energética renovável brasileira enorme, hoje 83% na energia. Talvez uma das maiores do mundo, inclusive, né? Acho que essa é uma questão que a gente pode até fixar, né? A nossa matriz energética aqui é uma maravilha para esse tipo de negócio. Exatamente. Né? Ainda tem muita térmica ainda no Brasil, que também faz parte da matriz energética, mas a energia renovável hoje responde por aproximadamente 83% da energia gerada no Brasil. Então, 83% é oriundo de energia renovável. E isso também tem boa parte de pequenos e médios produtores que precisam fazer investimentos recorrentes para ser remunerados pelo investimento que você faz, né? Então, aí, enxergando esse mercado, eu venho do mercado de usina, né, de sucro energético. Então, eu fui acionista de usina, trabalhei muito com usina de sucro energético, muito voltada para energia, especificamente a usina que eu era acionista. E daí a gente sempre teve esse diálogo, né, esse debate. Por que não gerar os créditos de carbono por conta da energia renovável de biomassa de cana que a gente injeta na matriz energética brasileira? Até para gerar uma receita nova sobre o próprio produto energia, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui, é recorrente aqui a nossa conversa nesse sentido também, porque é um dinheiro, o crédito de carbono não gerado é um dinheiro que se deixa na mesa, né? Exatamente. Então, essa é uma questão prática, né? Exatamente, pode ser enxergado como uma receita acessória. E é isso que a gente visa na Fast Carbon, porque os geradores de energia têm seu foco principal vender energia que você gera de forma renovável. É comercialização de energia pura e simples. Só que pelo fato deles gerarem energia renovável em detrimento a uma energia térmica que polui muito mais do que energia renovável, você tem direito a gerar esses créditos de carbono. E muita gente não sabe pelo fato das grandes certificadoras
pararem de certificar esse tipo de crédito no Brasil. Só que isso abriu uma janela para novas certificadoras que estão aí no mercado que fazem essa geração de crédito de carbono de energia renovável no Brasil. Então, aí que nós nascemos. A gente nasceu com essa... E nós aqui até defendemos muito essa questão da certificação íntegra, da certificação Verra, por exemplo, né? E eu queria que você me falasse por que a Verra, por exemplo, começou a fazer essa limitação, essas grandes certificadoras começaram a fazer essa limitação no Brasil. Qual foi o problema que aconteceu com a energia renovável do Brasil para que essas certificadoras começassem a ter esse problema? Eu digo isso porque, assim, eu vejo um caminho difícil hoje também para a certificação RED no Brasil, porque tanto problema fundiário, tanta questão que mexe com a questão reputacional desses grandes certificadores, que amanhã eles não vão querer mais certificar nada aqui, porque a gente não faz a nossa lição de casa. Então, eu queria entender no mercado de energia o que aconteceu para que eles parassem com esse tipo de modelo aqui. Eu vou começar pelo final e volto lá na primeira parte da sua pergunta. A questão da não certificação, né? Vamos falar sobre a questão da certificação de energia renovável no Brasil de Verra, vai. O que a Verra enxerga? E as grandes certificadoras mais antigas, não vou dizer as maiores, mas as mais antigas certificadoras enxergam que o crédito de carbono de energia renovável no Brasil não teria adicionalidade, porque já temos uma matriz energética razoavelmente grande, oriunda de energia renovável. Só que isso não é o que enxergam outras certificadoras do mercado, que passaram a enxergar como sim, o Brasil tem adicionalidade sim, ainda temos térmicas, principalmente em momentos de estiagem aqui no Brasil, quando as hidrelétricas não conseguem gerar energia suficiente, tem um boom de térmicas ligadas até que bandeira tarifária, Exato. Que, né, a hora que ele chegar na bandeira vermelha lá é porque ele gosta de térmicas. Exato. Né? Isso é exatamente uma justificativa para provar que temos térmicas sim. Aumenta a barreira. Temos térmicas e elas são necessárias para compor nossa matriz energética, né? Isso Exato. É claro, né? Então, esse é o entendimento que tem as certificadoras que tem a Fast Carbon. Já que temos essa oportunidade, tem sim adicionalidade, tudo bem que essa adicionalidade pode ser... Algumas pessoas enxergam, inclusive os compradores de crédito, às vezes não enxergam essa adicionalidade tão relevante que descontam no preço. O preço de um crédito de carbono de energia renovável hoje está na casa, a gente fala na casa dos 4 a 6 dólares. No mercado voluntário, por aí. Então, mais ou menos esse valor. Enquanto você tem projetos certificados pela Verra, Red Plus, eu estava falando de reflorestamento, etc., pode ter um ticket mais alto, aproximadamente, daí depende, já 20, 30, 40 dólares, o que você acha? Falando de 16, 20 dólares, mas todos os créditos RED no Brasil, hoje, tem algum tipo de questionamento. Quando você fala de estado do Amazonas, por exemplo, como eu disse, falei esses dias aqui com outro parceiro também sobre esta questão da regularização fundiária do estado do Amazonas. Mas cabe ao Brasil, até aproveitando a oportunidade da COP30 aqui, né, mexer no seu sistema interno aqui, para que isso não fique mais pendente, para que os próprios órgãos não fiquem se degladiando e pondo em risco um negócio que é altamente lucrativo para o país e para aqueles que investem nesse modelo de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de um crédito RED Plus, de um outro bioma, a gente pode passar até de 20 dólares, 30 dólares, já pela VM48, que é a nova metodologia do Verra. Mas quando você pega essa VM48 e coloca lá no Amazonas, pronto, já começam os questionamentos. Eu quero ver lá o título originário, quem é que assinou. Tá, meu, é negócio de 1.800, quase que o Cabral que assinou isso daí, entendeu? É um negócio... que a gente fica alheio à decisão que o organismo internacional vai tomar, o cara que vai vir aqui verificar aquilo que você propôs no projeto, mas no fundo o que a gente defende aqui é o seguinte: aquele projeto está sequestrando gases do efeito estufa da atmosfera. Então ele tem assim a adicionalidade. O mundo bate muito no Brasil porque fala que a gente desmata, que a gente não preserva, e eu sempre coloco com muita clareza isso também, que o mundo não existiria mais se nós não tivéssemos a legislação que a gente tem aqui para preservar, para produzir energia renovável, porque nós somos o pulmão do mundo, de verdade. Você viaja o mundo inteiro, aí você não vê um instituto de preservação ambiental como existe dentro do Brasil, né? Acho que essa é uma questão muito prática. Exato, e CMBio é um deles. É um caso, o que você está falando, inclusive,
Eu tentei no passado fazer geração de crédito de carbono de uma área muito grande, em Paraty. Aliás, eu vi na sua biografia aqui que você tinha uma área de 10 mil hectares em Paraty, né? E você começou por aí, né? Exato, foi aí que eu comecei a fazer geração de crédito de carbono. Tentei começar a fazer geração de crédito de carbono, mas foi minha primeira oportunidade de entrar nesse mercado. E tentei de toda forma fazer geração de crédito lá, mas não tem adicionalidade na Mata Atlântica. Ou seja, a Mata Atlântica é vista como uma área 100% preservada. E quando você não tem desmatamento numa área, ninguém enxerga isso como uma adicionalidade. Não, e é um grande absurdo, né? Você anda ali em Angra, você anda em Paraty, os morros todos ocupados, é uma confusão danada. O desastre que teve aí em São Sebastião, com todo aquele desabamento, aquilo lá é Mata Atlântica, derrubaram tudo. Nós estamos olhando, inclusive, só a faixa litorânea, mas dali para cima é Mata Atlântica. O ABC aqui é Mata Atlântica. É isso aí. Aqui em Santo André, quando a gente fala Santo André, Mauá, São Bernardo, então nós estamos encravados na Mata Atlântica. Isso aqui é desmatamento. Então, quem avalia desta forma, nós estivemos, inclusive, esses dias discutindo um projeto jurisdicional, onde se falou isso para a gente. Falei assim, mas, gente, vocês estão de brincadeira. Se vocês não tivessem aqui com a legislação aqui do Estado posta para este modelo de preservação que vocês estabeleceram, isso aqui já tinha virado tudo favela. Exatamente. Esqueça, porque os caras vão invadir, vão desmatar. É que não desmata para pecuária, não desmata para plantação, mas desmata do meu jeito. Então quem quer falar que isso não tem adicionalidade está errado, completamente errado. Mas, como eu disse, Edu, a gente caiu num descrédito muito grande por causa de erros infantis que no passado se cometeram com a questão do mercado de carbono no Brasil, né? Eu acho que na energia também devem ter cometido. Eu sei que com a questão dos aterros se cometeu muito erro também na questão da geração, e o crédito de carbono também desvalorizou demais, e aí o investidor fica desanimado, né? E a nossa missão, acho que tanto da Fortune quanto da Fast Carbon, é reanimar esse mercado em cima da oportunidade econômica, e não vamos só falar da oportunidade de preservação, da oportunidade econômica que esse mercado entrega para a gente. Exato. Inclusive, vamos aproveitar e fazer um jabazinho da Fast Carbon, né? Porque o nosso modelo de negócio, visando fazer a geração de crédito de pequenos e médios produtores também, e mesmo para os grandes funciona da mesma forma, a gente não cobra nenhum FII para fazer geração do crédito, não tem nenhum investimento por parte do empresário. Nós fazemos todos os investimentos necessários, contratamos verificadores independentes, contratamos certificadora, e no momento em que os créditos são emitidos, após a emissão concretizada dos créditos, que nós retemos um FII em crédito de carbono. Nem ali vai virar dinheiro, porque a gente aposta no mercado de carbono. A gente entende que esse crédito vai ter um valor muito mais alto no médio prazo. Então a gente tem essa, entendeu? Isso é muito legal, gente, para a gente falar aqui, porque a gente sempre fala aqui de investimento, né? A Fast Carbon investe no modelo de geração de crédito de carbono, assim como a Fortune. A Fast Carbon vai lá, diante de um projeto de energia, investe em todo o processo de verificação, certificação, para que ela possa ficar com um número X de créditos de carbono e o produtor também com um número X de crédito de carbono. Exato. Então, isso não tem custo nenhum para que o gerador de energia faça essa certificação, e o que a Fast Carbon se acredita é de créditos de carbono. Então não tem valor financeiro aí, obviamente que a Fast Carbon vai comercializar esses créditos no mercado para que ela possa fazer neutralização de emissões. Mas isso é muito importante quando a gente fala de investimento sustentável, que as pessoas entendam qual é o modelo de negócio da Fast Carbon, que é muito parecido com o da Fortune também nesse campo. Porque eu acho que isso mostra que estamos apostando neste modelo, porque a gente, obviamente, estudou e sabe que ele vai ter tração no futuro, inclusive a partir agora da regulação, né? Exato. É importante dizer, vamos falar da regulação também, mas acho que é importante dizer que os créditos de carbono que nós geramos de energia, como é que você tem esse cálculo? Como é que você calcula? É quanto você injetou de fato na matriz energética brasileira, quanto você exportou de energia. Você exportou X megawatt-hora de energia e você tem um fator de conversão que você vai converter o que você injetou de energia
em crédito de carbono. Então, isso são dados que dados. Que a gente pega, são dados que esse fator de conversão é dado pelo mercado e a gente faz a conta e faz a conversão. E a gente gera uma quantidade de crédito em cima disso. Só que tem a questão da qualidade do crédito também. A gente busca acoplar a maior quantidade possível de ODSs, inclusive estão aqui os 17 ODSs dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, junto com o crédito que a gente gera. A gente vê o que essa empresa fez, o que essa usina fez para o mercado, por exemplo, erradicação de pobreza, fome zero, etc. Quais foram as iniciativas? Projetos sociais, inclusive, que estão atrelados a ela, né? E até uma vez nós falamos sobre isso aqui, sobre essa questão do crédito de energia. O Edu falou aqui de quanto ele injeta de energia no nosso sistema nacional, né, que vai redistribuir para todos vocês aí. E o crédito de carbono da energia ele é calculado pelo delta de emissões da energia térmica, que é a mais poluidora, para a energia renovável, que é a energia que a gente está falando aqui sobre a especialidade da Fast Carbon. Então é isso, esse delta é que vai gerar o crédito. Nós já chegamos a falar um pouco sobre isso. É isso mesmo que a gente está comentando, não é? Exatamente, é isso mesmo. O critério é extremamente objetivo. Né? Você tem esse fator de conversão que inclusive varia hora a hora. Hora a hora, dia a dia, mês a mês. Então a gente faz uma média mensal. É dada uma média mensal de quanto que foi esse fator de conversão mês a mês, como a gente falou no começo aqui da nossa conversa. Se você está num momento de estiagem, não está chovendo nada, tarifa vermelha, bandeira vermelha, lá onde vocês pagam mais cara a energia. Exato, quando vocês pagam mais cara a conta de luz, você tem um fator de conversão maior. Ou seja, você vai precisar de menos megawatt-hora injetado na rede para gerar crédito de carbono. Se está no momento que todas as hidrelétricas estão ligadas, tudo funcionando a pleno vapor, a sua adicionalidade vai ser menor. Você vai converter em menos créditos de carbono essa quantidade de megawatt-hora injetada. Mesmo assim continua existindo, só varia. Ela só varia. Então, assim, é muito importante que as pessoas possam entender também, até a gente fala muito sobre o crédito RED, né? Que isso também é uma realidade em outros modelos de certificação. No RED é a mesma coisa. Tem biomas que geram mais, tem biomas que geram menos. A pressão de desmatamento faz o crédito RED ser mais valioso, ter maior quantidade de geração. É mais ou menos a mesma lógica da energia e de outros créditos que a gente procura desenvolver aqui trabalhos, como a questão do Blue Carbon, que é a questão dos mangues. A gente está fazendo aqui um estudo muito amplo e está montando uma equipe muito bacana aqui, assim como você já tem lá na Fast Carbon, para que a gente possa oferecer esse trabalho em diversas frentes, porque o Brasil tem um potencial econômico neste campo do que é gigantesco. E assim como as empresas que a gente está dizendo deixar esse dinheiro na mesa, o país está deixando esse dinheiro na mesa. Exatamente. Nós temos um outro PIB para colocar na nossa conta aqui em ativos ambientais. Basta ter realmente esforço governamental para que a indústria, para que a agricultura, para que a pecuária, para que todos os setores se empenhem nesse modelo, possam oferir os seus créditos particulares e os estados, municípios possam também ter essa visão de que tem receita para colocar no caixa, que em todos os lugares, se vocês forem perguntar, estão faltando, né? Exato. Eu acho que assim, você falou muito bem, Júnior. Eu acho que o Brasil, assim como é o celeiro para o agro, que a gente alimenta o mundo e tem essa oportunidade, né, pela questão geográfica brasileira de ser uma potência em termos de alimentação mundial, a gente tem o mesmo potencial na questão do carbono e de serviços ambientais. Basta a gente saber utilizar da forma correta. Tanto na parte de reflorestamento, quanto na parte de preservação, quanto na parte de energia, aterros... Biochar. Né? Hoje exatamente. A gente está falando muito, discutindo com grandes corporações aí a questão do biochar, que é um crédito de carbono muito recomendado por todos os protocolos internacionais, porque ele retém o carbono por mais tempo fora da atmosfera. Então, são coisas que nós precisamos fomentar. Nosso trabalho ainda é de formiguinha, né? Mas isso tem ganhado tração no mercado.
nós aqui na Fortune, por sermos uma empresa de investimento, temos nos conectado com muitas startups, com muitas fintechs, com muitas instituições financeiras, inclusive, que estão, a partir da regulação, montando estratégias para que tenham fundos de investimento em ativos ambientais, com os créditos de carbono. Então, isso tem gerado um grande impacto aqui no nosso modelo de negócio e acredito que na Fast Carbon também, diante daquilo que a gente já vem discutindo, formulando junto, né? A Fast Carbon, ela é praticamente uma empresa que tem as mesmas atividades que a Fortune tem, e as pessoas podem perguntar, mas vocês são concorrentes? Não, nós não concorremos. Nos complementamos. Em nada. Nós nos complementamos e nos ajudamos, porque acho que esse mercado tem que ser desta forma mesmo. Temos que nos dar a mão e ir para frente, porque tem muito campo, tem muita oportunidade que sozinho ninguém vai conseguir abarcar, né? O mercado é muito amplo, tem espaço para todo mundo. Eu acho que as empresas precisam se acomodar e se ajudar, porque o mais importante nesse momento é fazer esse mercado de carbono crescer no Brasil. O primeiro passo foi dado. No momento que a gente assinou, dia 11 de dezembro de 2024, quando o presidente sancionou a lei 15.042, instituindo o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Compensação de Emissões dos Gases de Efeito Estufa, é o primeiro passo para o mercado regulado. Em breve o Brasil vai ter um mercado regulado vigente. As empresas que emitem mais do que 25 mil toneladas de CO2 por ano, vão ser obrigados a compensar suas emissões, sim. E a gente tem falado isso muito, né, Eduardo, para o mercado, que, olha, você não está olhando para isso, mas amanhã isso vai virar uma exigência para a tua empresa, né? A gente fala com as construtoras, você que veio do mercado de construção civil também, a gente está antecipando uma solução para que essas empresas, inclusive, possam ganhar mais dinheiro tendo seus produtos certificados, neutralizados, melhor posicionados no mercado por essa questão, né? Então, acho que essa é uma questão bacana. O que você viu aí além da questão da regulação, né? Mas desse mercado do Sistema Brasileiro de Compensações, o que você viu de oportunidade assim real, momentânea, para quem quer investir nesse mercado, o Eduardo? Olha, tem duas formas da gente enxergar o investimento em crédito de carbono. Você pode comprar crédito de carbono para offsetar suas emissões. Hoje isso é muito utilizado no mercado voluntário. Sim. Eu vejo cada vez mais, inclusive, com empresas de construção civil fazendo compensação voluntária, né? Daqui a pouco serão obrigados, mas eles já estão fazendo de forma voluntária. Eu acho muito interessante esse movimento. Eles têm nos solicitado muito aqui inventário de emissões, inclusive, para saber o quanto compensam. Olha, tá vendo? E daí, quanto compensa, já com interesse de entender. De comprar e neutralizar. Mas na questão do mercado, como você perguntou, é o seguinte, os créditos estão aí, já existem créditos disponíveis para serem comercializados. Eu acho que assim, é como se você tivesse no momento que você está com as ações em baixa, umas ações da B3, que está lá numa oportunidade de compra que você sabe que vai subir. Esse mercado está dado, as empresas serão obrigadas a compensar. Obviamente, a procura vai turbinar, porque você vai ser obrigado a compensar. Hoje tem um mercado voluntário que ocorre, mas muito menor do que será potencialmente o mercado do Sistema Brasileiro de Compensação de Emissões, do mercado regulado. Então, assim, você pode comprar hoje crédito por um ticket muito menor do que você vai ter que comprar lá na frente e já deixar pronto. Obviamente, isso precisa passar por essa fase da regulamentação. E é nessa fase que hoje está o SBCE, né? Então, no prazo de até 2 anos do momento que foi promulgada a lei, que é 11 de dezembro, será feito a parte da regulamentação do mercado. Aí você vai entender quais são os créditos que serão aceitos. Eu acho que o governo está fazendo um bom trabalho, porque, de fato, até diante dessa negativa internacional, de algumas ideias de geração de crédito que a gente tem aqui, e projetos como a própria energia que nós falamos agora, o governo está tentando criar uma certificadora nacional. Sim. Uma certificadora nacional, que é pela Casa da Moeda, né? Eu acredito que essa certificadora vai servir muito mais para o mercado interno, né? Talvez o mercado externo inicialmente não a aceite como aceita uma Verra, uma Gold Standard, mas para o mercado interno, para atender o nosso mercado regulado, ela vai ser aceita. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um celeiro de oportunidades também nesse mercado interno, né? Que hoje a gente trabalha até diante do mercado voluntário,
né? Mas quando a gente tem uma certificadora nacional, se ela tiver todos os seus critérios para que ela possa, inclusive, enxergar essas particularidades do Brasil melhor do que enxergam essas certificadoras internacionais, porque ela vai ter que seguir o Acordo de Paris, ela vai ter que seguir os protocolos para certificar crédito de carbono como todas as outras seguem, né? Então ela pode não ter a fama de uma Verra, de uma Gold Standard, mas ela vai ter um mercado para certificar créditos e compensar emissões como todas as outras certificadoras têm. Acho que o Japão tem uma assim também, né? Acho que o Japão tem uma certificadora própria para créditos internos, né? Na verdade, servem para fora também, desde que não haja nenhum tipo de não conformidade com as normas internacionais, eles servem para todos os lugares, né? O que a gente só coloca aqui na Fortune é que assim, precisa ter mercado, precisa ter quem compre, e se houver, acontece muito, né? Eu acho que isso até é um pouco de lobby no mercado regulado, dos contratos exigirem tipos de certificação, né? Eu quero só Verra, eu quero só Gold Standard. Limita demais o potencial que o planeta tem de se regenerar, né? Porque se você está falando de regeneração ambiental, quando você limita a 2 institutos que o cara demora, às vezes, 1 ano para vir fazer uma verificação do seu projeto, o investidor desanima, né? E a gente tem sempre que olhar isso, que a questão da preservação ambiental ela tem que estar do lado da receita do balanço. Se ela estiver na despesa, apertou o calo, o cara para. A gente sempre fala bastante isso porque é importante saber. O crédito de carbono é o instrumento que transporta a preservação ambiental do lado despesa do balanço para o lado receita do balanço. Então, se a gente quer de fato preservar o meio ambiente, se quer realmente regenerar o planeta, a gente tem que ter esse conceito, porque senão nunca vai acontecer. O capital ele é mais forte do que a ideia de preservar o meio ambiente, né? Porque o capital ele está olhando um período muito mais curto do que este de preservação que a gente olha, porque não é mais para a minha geração, para a sua geração, mas é para do teu filho, é para das minhas filhas, os nossos netos lá na frente, que a gente está visando esse modelo, pensando no negócio, pensando na questão financeira, dos investimentos, mas também nessa questão de perpetuidade aí desse modelo de negócio. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Júnior, que é a questão do tempo para você conseguir ter um crédito certificado pelas certificadoras mais reconhecidas, né? Então, isso acabou virando um gargalo gigantesco aqui no Brasil, porque as empresas começaram a perceber que você vai ter que fazer um investimento na frente, que é por isso que a Fast Carbon não quis que tivesse esse investimento inicial. Mas você, para certificar com essas grandes certificadoras, você tem que fazer um investimento inicial, que muitas vezes são centenas de milhares de dólares que você precisa pagar com antecedência sem ter a certeza de quando e nem se os créditos serão devidamente certificados. Isso. Então isso afugenta, né? Você vai ter que fazer um investimento que quando que você vai conseguir ter esses créditos para comercializar? Então acaba ficando um mercado muito retraído. Quando você coloca o seu dinheiro no tempo, e quando você coloca o seu dinheiro no tempo, depois de repente nem a geração do crédito lá na frente, nem que ela seja volumosa, valeu a pena. Exato. Olha quanto tempo demorou para você gerar. Quanto que você vendeu esse crédito que você já investiu lá atrás com um montante muito significativo. E aí tem toda uma variação de mercado, o mercado econômico aí tendo essas turbulências todas. De repente não era melhor você entrar num outro ativo, fazer um outro investimento? O empresário pensa isso, o capital pensa isso. Você vai olhar a tiro. Quanto deu a tiro do que você investiu? Quanto deu a tiro que você investiu, não é isso? Então é muito importante que tenha essa visão que nós temos de que é necessário pensar no viés econômico disso. Os ambientalistas batem muito nisso, né? Porque o cara está visando o capital, tal, isso aqui, fica lá abraçando árvore, e isso já comprovadamente não deu certo. Se a gente não juntar esses interesses dentro de uma equação que seja importante para o capital e muito mais importante ainda para o meio ambiente, a gente não vai conseguir fazer a preservação que a gente precisa. Exatamente. E eu queria voltar num ponto também, Júnior, que você falou muito importante, a questão da certificadora brasileira. O Brasil realmente, através da Casa da Moeda, está sendo uma iniciativa para a gente ter uma certificadora própria. E tem também o BNDES, tem uma consulta pública vigente hoje. Sim, nós estamos participando. Vocês estão participando também? Sim, estamos participando também. Para a gente, inclusive, para ajudar o BNDES, porque eu acho muito importante o que você falou. Cria-se uma certificadora nacional.
No primeiro momento, você tem um sentimento de que realmente vai ser uma coisa mais para brasileiro. Só que eu acho muito importante eu acho que mais importante do que a certificadora é a metodologia implementada. Porque se você utiliza metodologia que já... Por mais que haja adaptações, por exemplo, uma CDM, que é o Mecanismo do Desenvolvimento Limpo, que é uma metodologia mundialmente reconhecida. Se a gente implementa dentro de uma certificadora brasileira uma metodologia já implementada mundialmente e consolidada, né? Reconhecida, claro que no Brasil precisa ter adaptação. A gente tem um bioma muito específico, tem questão fundiária, tem um monte de assunto que a gente precisa colocar na mesa para entender a nossa realidade. Mas o importante é que tenha um viés, né, que já nasça com algo que já seja mundialmente reconhecido e consolidado, como você falou. É importante, por exemplo, o que nos impede de pegar e copiar a metodologia Verra? Nada. Ela é pública. Exato. Né? E aí quando alguém vier questionar, falar assim, tá bom, a Verra demora 2 anos para certificar o meu projeto e eu vou ter no 3º, 4º ano o crédito liberado para comercializar no mercado. O meu custo de capital aqui nesses 4 anos é muito grande. Olha, pela Casa da Moeda, que faz a mesma certificação da Verra, que por conhecer todos os nossos, nossas particularidades, certifica isso daqui em 1 ano. Olha o custo de capital que a gente economizou aqui. Né? Então, isso é muito relevante ser posicionado nessas consultas com o BNDES, com todos os órgãos, inclusive na oportunidade que nós vamos ter aqui na COP também de falar sobre isso, para que o mundo enxergue que, de fato, não dá para ter reserva de mercado para essas grandes que também sofreram com problema de integridade, sofreram com problema reputacional. Então, assim, possível que a gente também, com uma certificadora brasileira, venha a sofrer esses problemas? Sim. Mas tem que ter mecanismo para corrigir. Eu acho que isso é o bacana. E essa questão que, por exemplo, hoje você enfrenta no mercado de energia, ela tem que ser superada, ela tem que ser divulgada para fora, inclusive, para que os créditos da Fast Carbon, que são gerados aqui em projetos do Brasil, pequenos projetos que incentivam os produtores, possam ter ainda mais tração, possa ter ainda mais gente te procurando para fazer geração de crédito. Exato. O nosso objetivo é fomentar a economia dos pequenos agricultores, pequenos e médios produtores de energia também nesse momento, sabe? Porque assim, você tem um investimento significativo, é uma oportunidade de ter receita acessória, de fomentar a economia, de ajudar esses empresários a conseguir remunerar mais fácil seu dinheiro que você investiu lá na frente. Então, são assim, o mercado precisa entender que quando você compra um crédito de energia, de crédito de carbono oriundo de energia, você está ajudando a economia brasileira, você está ajudando esse investidor a ter o seu dinheiro de volta mais rápido, para investir novamente em outros projetos de energia renovável que vai ajudar o planeta. Então, no fundo, o que é? Não estamos pensando só no bolso de um, do bolso de outro. Você está pensando em ajudar o planeta como um todo. Porque o projeto de energia que está tirando energia térmica daqui do Brasil e está colocando uma energia limpa aqui no Brasil, não está ajudando só o povo brasileiro. Está ajudando o planeta. Está ajudando o planeta. Mas é o que nós acabamos de dizer, né? Se o Brasil não tivesse a legislação ambiental que tem, o planeta já acho que talvez não existiria mais do jeito que é hoje. Porque nós preservamos muito. Nós, inclusive, diante dessa preservação, deixamos para trás algumas oportunidades de desenvolvimento que, de repente, outros países abraçaram. Mesmo assim, a gente tem o maior agro do planeta, a gente tem a maior produção pecuária de carne do planeta, a gente tem a maior matriz energética limpa do planeta, e isso precisa ser valorizado. A gente tem uma dificuldade grande aqui no Brasil, e acho que essa oportunidade aqui do nosso podcast, do podcast que você tem também lá, como é que ele chama mesmo? O Papo Eclético. Papo Eclético. Também um canal de divulgar para o mundo algumas questões aqui do Brasil, porque assim, o brasileiro tem uma mania, uma cultura de vira-lata, né? De falar assim, o meu não presta, o outro é melhor, tal, isso aqui. E nós temos que valorizar o nosso país, nós temos que mostrar aqui o quanto a gente tem potencial de gerar valor aos negócios, às nossas riquezas aqui, né? Esses dias a gente estava comentando aqui, Edu, sobre essa
esse tarifaço aí do Trump, né, toda essa bagunça no mercado econômico, ele está chamando todo mundo para dentro para a própria mesa, né, para colocar as regras que ele acha justa para a maior economia do mundo, mas ele falha muito na questão da comunicação. Ele falha muito nessa comunicação. E aí, voltando ao tema aqui, nós temos que nos especializar cada vez mais nisso, para que a gente possa levar uma mensagem clara, transparente, íntegra, que possa ser consultada e verificada, que de fato tem uma conexão com aquilo que é necessário para o planeta, né? Então, isso é uma questão que a gente debate muito, às vezes não é tão fácil montar uma estrutura, um podcast, uma entrevista, uma conversa como essa, porque tem a tua agenda que se desloca até aqui, tem a nossa agenda que para que a gente possa bater esse papo, mas isso é o que, de fato, credencia o nosso trabalho para que as pessoas possam entender que aqui no Brasil tem gente séria, trabalhando com um objetivo claro, que não é cheio de firulas para falar, nós estamos só aqui fazendo preservação ambiental. Não, nós estamos fazendo um negócio, nós temos o direito de fazer negócio com isso, ter resultado, entregar resultado para o nosso parceiro, para o nosso cliente, atender um mercado que tem muita demanda. Acho que isso é uma questão bastante relevante. Não, muito importante o que você falou. Inclusive, queria aproveitar o espaço para parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Porque realmente você tem um espaço desse para as pessoas poderem debater, para as pessoas poderem apresentar ao mercado. Né? Nós que somos players desse mercado, a gente precisa apresentar para o pessoal. E quanto mais pessoas tiverem estiverem consoante com essa voz, que tem que ser uníssona, a gente vai conseguir ganhar força. Porque isso trata-se de preservação do planeta, trata-se também de negócios. De negócios. A gente está aqui com fins lucrativos. Né? A gente tem empresas com fins lucrativos. ONG, né? Não somos ONG. A gente quer ganhar dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro, mas para ajudar o planeta ao mesmo tempo. Ganhar dinheiro com uma coisa que adiciona valor ao planeta, adiciona valor à vida das pessoas, é muito mais gostoso, né? Exato. Porque isso é uma questão que, inclusive, traz muita satisfação aqui pra gente aqui na Fortune. Acho que na Fast Carbon não é diferente. É a mesma coisa. E eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente defende, as pessoas do outro lado começam a perceber e falar, pô, tá bom, e tem uma questão no Brasil também, que ganhar dinheiro às vezes fica muito como que eu posso dizer? Fica mal visto, né? Quem ganha dinheiro com isso, o cara que tem empresa, o empresário, o chefe, que é o carrasco e tal. Então tem que acabar com essa cultura. Ganhar dinheiro é legal, é bom, é importante, é necessário. Gera emprego, gera renda, gera consumo, né? Sai da aba do governo. Então acho que isso é uma coisa muito relevante, que eu tenho certeza que tanto a Fortune quanto a Fast Carbon vão performar muito aí para frente, porque a gente está realmente buscando um mercado relativamente novo para quem não conhece desta área do crédito de carbono, mas um mercado muito pujante e com bastante oportunidade aí para frente. Exato. E a regulamentação do mercado regulado no Brasil vai trazer muita oportunidade para todo mundo. Vai trazer muita oportunidade para quem quer, inclusive, especular em cima do crédito de carbono. Não vai ser só um instrumento para compensar. É um instrumento financeiro, tem que ser visto assim. Um instrumento que pode ser comercializado, já tem bolsas aí sendo criadas, tem a GEAP.global, que acabou de criar uma bolsa de crédito de carbono, que você pode comprar o crédito de carbono através da GEAP, se você tiver interesse. Então, assim, tem algumas iniciativas que estão sendo criadas. Inclusive, acho que é também importante, Júnior, a gente aproveitar e parabenizar, de uma certa forma, inclusive a senadora Leila Barros por ter colocado esse projeto de lei que foi aprovado finalmente. Um projeto de lei que demorou bastante, mas que vai ajudar demais o mercado como um todo. E vai ajudar a economia como um todo. Independente de bandeira. Hoje tem uma briga o governo política muito grande. Direita contra a esquerda. Nós somos todos um povo só. Se a gente olhar em termos... Time Brasil. E vamos olhar em termos de planeta. É tudo ser humano. Pô, a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de guerra se a iniciativa é do outro. Porra, vai ajudar a minha vida também? Legal, parabéns, olha, muito bem. Porque foi o Lula que sancionou. Mas a lei começou lá no governo Bolsonaro.
O que importa é que foi, passou, tá aí. Aprovada e que está sendo regulamentada para que a gente possa melhorar o planeta e ainda possa gerar recursos, divisas para o nosso país, porque acho que isso vai gerar muitas divisas para o nosso país. Tem a questão da adicionalidade de valor aos produtos que amanhã podem se considerar carbono responsáveis, carbono neutro, porque nem todos vão conseguir zerar suas emissões, mas vão conseguir reduzir muito. E isso tem que ter atratividade no mercado. A gente, voltando a falar de comunicação, no governo passado, inclusive, um ministro chegou a falar de que era necessário cumprir o Acordo de Paris, conforme as regras do Acordo de Paris, e remunerar o Brasil pelo nível de preservação que a gente se auto-impôs aqui através da legislação. Só que se comunicou errado. Falou uma baita de uma bobeira que foi pego pela oposição, bateram pra caramba em cima disso, e aí parece que o assunto se perde. Então, ter cautela da forma que se comunica, o que se fala, como se fala, acho que é muito relevante para que essas turbulências, como a gente está vendo agora no mercado econômico, por toda essa mudança que o presidente americano tem feito, possa ser cada vez mais mitigada e a gente ter resultado na ponta, né? Porque quando tem essas turbulências, tudo fica mais difícil, né? Então, a gente viu aí grandes projetos de preservação, de reflorestamento, que estavam certificando o crédito de carbono, ter algum tipo de questionamento. A imprensa vai lá e já condena aquilo. Numa comunicação completamente equivocada, porque às vezes houve um comentário público, houve alguma coisa, mas não está comprovado. Então não condene algo que você ainda não tem o julgamento final daquilo, porque você prejudica todo o resto, né? Eu acho que isso é uma questão bastante relevante, que a gente aqui busca até através desse canal, através desse bate-papo com os amigos, nas reuniões, nos fóruns, nessas oportunidades como essa consulta pública do BNDES, colocar para que a gente tenha sempre a responsabilidade de tudo que a gente fala calculada antes de prejudicar um mercado que é tão relevante aí para os próximos passos da economia mundial até, mas brasileira principalmente. Exatamente. E dentro do que você falou também, eu queria aproveitar, Júnior, e debater com você a importância, porque a gente vai ter daqui 1 ano e 8 meses novas eleições e um novo governo reeleito ou não reeleito para o próximo mandato. E seria muito importante, caso o atual governo não seja reeleito, o outro governo que entrar, que hoje seria oposição, manter essa mesma linha. Dar continuidade para esse mercado como um todo, para essa lei, entendeu? Acho que é importante que haja uma continuidade e que não breque porque foi feito por um outro governo. A gente tem que ter continuidade do que a gente está começando aqui, porque finalmente conseguimos aprovar uma lei que é extremamente importante para o mercado brasileiro e para o mundo, como você acabou de dizer. Você sabe, do que eu já tive vida institucional, representativa e participei bastante do sistema político. E uma coisa que eu sempre defendi é o seguinte, que mesmo que seja o seu adversário, que alguns consideram inimigos, né, fazendo alguma coisa boa, você tem que dar continuidade caso você suceda essa iniciativa, né? Porque quando você interrompe, você joga dinheiro fora, você descredibiliza todo um sistema que não é para você, é para o país, é para o bem-estar da população, e tudo isso é muito raro de se ver na nossa classe política. Mas algumas pessoas novas estão entrando, eu espero que essas pessoas tenham esse discernimento, em que pese hoje a maioria das pessoas que estão entrando novas estão entrando dentro desse radicalismo louco aí de um lado para o outro contra um, mas que eles possam ter esse pensamento. A senadora Leila, acho que se eu não me engano é do PDT, eu acho também, que é um partido de esquerda, né? Mas acho que depois ela até mudou para um partido mais ao centro, tal. Então não existe, eu que vivi muito isso, não existe essa história da esquerda e a direita na prática.
Existe um país só para ser gerenciado, existe um povo só para ser cuidado, existe uma economia só para ser tracionada, e isso é muito importante e relevante ser trazido à tona, né? É que interesses econômicos e outros interesses ficam de um lado do outro, puxando a corda e para que as pessoas possam entender, essa corda nunca estoura. Essa corda nunca estoura, mas cada puxada de um lado para o outro, do outro para um, atrapalha. Atrasa o desenvolvimento do país, né? Então, acho que é muito relevante isso que você falou, e a gente espera, né, que a classe política, que inclusive possa estar nos acompanhando, tome essa iniciativa, inclusive, de dar sequência àquilo que é bom, né? Aquilo que é necessário para que o país possa se desenvolver. Você conseguiu colocar em palavras muito mais fluídas, muito mais eloquentes o que eu pensei em dizer. Exatamente, corroboro com tudo que você falou. Eu acho que isso a gente precisa, isso inclusive faz parte de uma cobrança da sociedade. Nós, como brasileiros, como eleitores, a gente precisa estar em cima dessa classe política para que dê continuidade no que está sendo bem feito. Independentemente de oposição, de situação, é em prol do país. Em prol do... Temos tanto... Escapar dessas cortinas de fumaça que ficam falando assim, o fulano que vai ser preso, o outro que foi. Isso é cortina de fumaça. Vamos pensar em objetividade. O que é que põe pão na nossa mesa? O que é que faz a nossa economia girar? O que é que faz as nossas empresas estarem sólidas para atrair investimento internacional? Para que o mundo nos respeite. É isso que vale a pena. Agora, essas cortinas de fumaça do que um fez, se tomou vacina, isso aí é para enganar aquele que fica preso nesse ideológico que não leva a gente a lugar nenhum. Inclusive, eu acho que também eu digo eleitores e brasileiros como um todo, a gente precisa ter um certo cuidado no discurso que a gente tem. Porque esse discurso que eu escuto toda hora, de deputado só tem bandido. Pô, tem tanta gente séria que trabalha de verdade, querendo colocar projeto de lei em favor do Brasil, como fez a Leila, como faz outros deputados que você conhece também. Estamos falando do Arnaldo Jardim, que é um grande incentivador desse mercado de energia, do agro, que aposta também nesse mercado de crédito de carbono como um mercado pujante, ajuda lá no Congresso. Outros deputados que eu conheço bem, que têm engajamento firme nisso, pessoas que estão pensando em disputar eleições, que têm essa iniciativa, prefeitos que estão buscando recursos para suas cidades, governadores que estão buscando recursos para sua cidade. Como eu disse, vai ter a COP30 aqui no nosso bioma amazônico, onde vai oportunizar o mundo de enxergar o nosso país de uma forma diferente, né? Então a gente vê os negros torcendo contra, eu quero que o Helder se ferre lá, eu quero que dê tudo errado porque é o Lula que está promovendo. Porra, nós temos que fazer a coisa aqui acontecer de forma... Lógico. Temos que torcer para dar certo. Mais pujante que seja possível, porque aí é o Brasil, pô. Não Exato. é o Lula, não é o A, o B, o C, é o Brasil, não é futebol, né? É Brasil. Todo mundo tem que estar torcendo, é mesmo que todo mundo torcer para a seleção brasileira. Tá todo mundo no mesmo barco. Então não adianta querer ficar torcendo para um lado e para o outro. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, porque tem deputados e deputados, tem senadores e senadores. Empresários e empresários. Tem de tudo. É o mercado como um todo. Pessoas e pessoas, né? Tudo isso é constituído de gente, né? Então cada um tem a sua questão, não pode classificar, né? Da esquerda é tudo ruim, da direita é tudo ruim. Não sei o que, só tem bandido, não sei o que, só não sei o que. Não é, a gente precisa ter cuidado com os nossos julgamentos. Tem muita gente séria trabalhando pelo Brasil. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, sabe? Em vez de ficar só batendo no que está errado, que obviamente tem muita coisa errada acontecendo, mas não adianta ficar só batendo no que está errado. Tem que valorizar o que está dando certo. A gente tem projetos de leis magníficos para o Brasil acontecendo aqui. Como você citou o deputado Arnaldo Jardim, com combustível do futuro, com Fiagro, com tantos outros instrumentos que ele está fazendo aí em prol do povo brasileiro como um todo, né? Não só de empresário. Então a gente precisa dar valor para essas pessoas, parabenizar, ajudar como a gente pode ajudar, sabe? A gente está aqui tentando ajudar de uma certa forma. E aqui na Fortune a gente sempre tem esse canal aberto, né? Em que pese hoje eu institucionalmente não esteja mais participando desse meio eleitoral, né? Eu tenho muita vontade de ajudar o país, tenho muita vontade de continuar contribuindo, né? Com essas pessoas que ainda têm este ânimo, têm esse trabalho já estabelecido.
e a gente quer fazer realmente a diferença, porque eu acho que isso, além do negócio, deixa legado e vai fazer um país, um mundo melhor aí para frente. Eduardo, como eu te disse, 1 hora passa rápido. Nossa! Né? Nós já estamos aqui já no finalzinho do nosso Fortune Cash. Queria agradecer mais uma vez aqui a tua participação, a parceria que a gente tem estabelecido, todos esses canais de diálogo que a gente tem desenhado para que as pessoas possam entender o mercado da descarbonização, o mercado de créditos de carbono como ativo financeiro, o mercado de energia, o mercado de preservação, de reflorestamento, de preservação dos mangues com os Blue Carbon, de certificação. Então, quero agradecer mais uma vez aí a tua participação. Volte outras vezes, nós teremos mais oportunidades aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai evoluir muito com todo esse procedimento que está sendo criado, com toda essa metodologia. Está convidado para nos prestigiar lá na COP, nós estaremos lá. A Fortune vai estar lá na Blue Zone, na Green Zone. Queremos levar, inclusive, projetos nossos para lá, para que os nossos créditos de carbono possam até ser comercializados lá na COP. E por que não os da Fast Carbon também? Vamos trazer isso para um ambiente de negócio importante e dentro do viés que nós defendemos aqui enquanto empresa. Putz, muito bom. Júnior, eu que agradeço o convite. Mais uma vez, queria parabenizar pela iniciativa. É tão importante isso, a gente ter mais vozes que consigam propagar para quem estiver nos assistindo, para o seu público, o que vocês têm feito, o que a gente tem feito, sempre em prol do Brasil, sempre em prol do desenvolvimento, do empresariado e do planeta como um todo, né? Então, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite, estou à disposição quando quiser. Obrigado, meu irmão, valeu, tá? Grande abraço. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por nos acompanhar. Encerramos aí mais um Fortune Cast com o Eduardo Viana, da Fast Carbon.